Você sabia que há mais de 3.000 anos existia um templo em Jerusalém que era considerado uma verdadeira maravilha do mundo antigo? O Templo de Salomão não era apenas uma construção imponente, mas um local sagrado, onde o povo de Israel acreditava que Deus habitava entre eles. Mas o que sabemos sobre ele? Como era o interior desse templo tão grandioso? O que ele escondia em suas paredes douradas e portas de cedro? Neste vídeo, vamos explorar os segredos do Templo de Salomão e descobrir como era por dentro. Construído no século X a.C., durante o reinado de Salomão, o templo foi uma obra monumental, planejada para ser o centro espiritual de Israel. Salomão, filho do rei Davi, recebeu de Deus a ordem de construir um templo para adorar ao Senhor. E com isso, ele não poupou esforços. O templo foi erguido utilizando materiais preciosos, como madeira de cedro do Líbano, pedras finas e, claro, ouro. Era uma obra que impressionava qualquer um que olhasse para ela. O Templo de Salomão não era apenas sobre beleza externa ou riquezas. Para os israelitas, ele representava o local onde Deus, o Criador do universo, escolheu habitar. Esse templo não era apenas um edifício comum, mas um espaço sagrado, um ponto de encontro entre o divino e o humano. E é justamente por isso que estamos aqui, para explorar esse lugar fascinante que muitos tentaram compreender, mas que até hoje guarda seus mistérios. O templo foi projetado com uma grande complexidade e uma divisão clara entre as áreas. Mas o que realmente acontecia dentro dessas seções? Como ele era organizado e qual era o propósito de cada espaço? Vamos começar a explorar desde a parte externa, onde o povo se reunia para orações e sacrifícios. No exterior do templo havia um vasto pátio, um lugar de intensa movimentação, onde milhares de israelitas se reuniam para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Imagine a cena: uma grande multidão, os sons das orações, o cheiro do incenso, o barulho dos animais sendo levados para os sacrifícios. Era nesse espaço que as oferendas se tornavam símbolos da devoção do povo. Mas à medida que você se aproxima do interior, a atmosfera muda. Ao entrar no templo, você seria imediatamente atraído pela sua grandeza e pela riqueza de detalhes que compunham o lugar. O Santo Lugar, por exemplo, era uma das áreas mais sagradas do templo. Ali, os sacerdotes realizavam as ofertas diárias e acendiam o incenso, fazendo com que o aroma subisse até o céu. Era um local de comunicação direta com Deus, mas ainda não o mais sagrado de todos. Agora, imagine que você está caminhando ainda mais para o interior do templo. Chegamos ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar ali. E isso acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. Dentro do Santo dos Santos repousava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés. Era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de forma única, e era ali que o sumo sacerdote realizava rituais que simbolizavam a purificação do povo. Este espaço, o Santo dos Santos, era o ponto culminante de toda a adoração no Templo de Salomão. E é fascinante pensar que a única pessoa que podia entrar naquele local era o sumo sacerdote, que passava por um processo de purificação rigoroso antes de se aproximar da presença divina. Antes de seguir explorando os segredos do Templo de Salomão, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda a levar este conteúdo a mais pessoas. E você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que preparamos, cheios de descobertas como essa. Agora, vamos adentrar ainda mais nos detalhes do Templo de Salomão e desvendar o que ele ainda tem a nos ensinar sobre a fé, a história e a presença divina. Fique comigo, porque há muito mais por vir. À medida que adentramos no interior do Templo de Salomão, a grandiosidade do lugar se revela em cada detalhe.
O templo não era apenas uma construção física, mas uma representação do encontro entre o céu e a terra. Quando você entrava, era como se estivesse atravessando de um mundo comum para um espaço sagrado, onde tudo tinha um significado profundo e espiritual. O primeiro local que você encontrava ao entrar no templo era o Pátio dos Gentios. Esse pátio era a área externa do templo, onde qualquer pessoa, inclusive os não-judeus, podia entrar. Mas não se engane, mesmo sendo o espaço de acesso mais simples, ele tinha uma importância vital na vida religiosa de Israel. Ali, os israelitas se reuniam para orações e ofereciam sacrifícios, mantendo viva a tradição de se aproximar de Deus através da adoração. Esse pátio era o centro das atividades diárias do templo e era sempre um local movimentado, cheio de vida e fervor religioso. Ao avançar para dentro do templo, chegamos ao Santo Lugar, a área intermediária, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. Este espaço era separado do pátio por portas imponentes e tinha uma atmosfera solene e reverente. O Santo Lugar era um lugar de adoração contínua. Ali, os sacerdotes acendiam o incenso, mantinham as lâmpadas acesas e realizavam as ofertas diárias de pães e sacrifícios. O mais fascinante é que cada um desses atos tinha um simbolismo profundo. O incenso, por exemplo, representava as orações do povo subindo até Deus, como um aroma suave que chegava ao Senhor. Em um dos lados do Santo Lugar, havia uma mesa com 12 pães, chamados de pães da proposição, que eram substituídos a cada semana. Esses pães eram um símbolo da aliança entre Deus e as tribos de Israel. Além disso, as lâmpadas do templo, chamadas de menorá, eram constantemente alimentadas para que estivessem sempre acesas, representando a luz de Deus que nunca se apaga, guiando o povo em sua caminhada espiritual. Mas a área mais sagrada de todas, o ponto culminante do templo, era o Santo dos Santos. Para chegar a esse lugar, era necessário atravessar uma cortina que separava o sagrado do profano. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar ali, e isso acontecia uma vez por ano, no dia da expiação, após uma série de rituais de purificação. O Santo dos Santos era o local onde se acreditava que a presença de Deus habitava de forma direta e visível. Dentro desse espaço estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei e que simbolizava a promessa de Deus para com o seu povo. A presença de Deus naquele espaço era algo tão sagrado que ninguém podia entrar sem estar completamente purificado. E o sumo sacerdote, ao realizar o ritual, passava por um processo rigoroso de preparação. O Templo de Salomão, portanto, não era apenas uma construção imensa e impressionante. Ele refletia a ordem divina e o relacionamento entre Deus e seu povo. Cada espaço, cada objeto, cada detalhe do templo tinha um significado simbólico, representando um aspecto da presença divina na vida dos israelitas. Agora que já exploramos a estrutura interna do Templo de Salomão, é hora de nos concentrarmos em um dos aspectos mais impressionantes dessa construção, seus materiais e a beleza que ele exalava. O templo não era apenas uma obra de fé, mas também uma verdadeira maravilha arquitetônica. A escolha dos materiais usados na sua construção não era apenas estética, mas tinha um profundo significado espiritual. Um dos primeiros materiais que chamava a atenção era a madeira de cedro, especialmente o cedro do Líbano, que foi usado para construir a maior parte da estrutura interna. O cedro era altamente valorizado por sua durabilidade e resistência. Além disso, ele tinha uma fragrância natural que simbolizava a pureza e a incorruptibilidade. Quando você entrava no templo, era impossível não ser tocado pela suavidade do aroma dessa madeira, que se misturava ao incenso e aos outros aromas sagrados do local.
O cedro, portanto, não era apenas um material de construção, mas um símbolo da presença divina, algo que trazia um toque celestial ao ambiente. Além da madeira, o ouro era um dos materiais mais utilizados na decoração do templo. As paredes eram revestidas com ouro puro, refletindo a luz das lâmpadas e criando uma atmosfera deslumbrante. O brilho do ouro não apenas embelezava o templo, mas também simbolizava a glória e a majestade de Deus. A ideia era criar um ambiente que fosse digno da presença do Senhor, um lugar onde a riqueza e a grandiosidade refletiam a santidade e a soberania divina. O templo também era adornado com pedras preciosas e metais, como prata e bronze. Essas pedras eram cuidadosamente selecionadas e trabalhadas por artesãos especializados. Cada detalhe, desde as colunas até os objetos sagrados, era elaborado com precisão e beleza. O fato de que os materiais usados no templo eram os melhores disponíveis não era por acaso. Eles eram escolhidos para refletir a perfeição e a excelência de Deus. E claro, não podemos esquecer da menorá, o candelabro de 7 braços que ficava no santo lugar. Feita de ouro puro, essa peça não era apenas um objeto funcional, mas também um símbolo importante. A menorá representava a luz de Deus, que iluminava o caminho do povo de Israel. A chama das lâmpadas, sempre acesas, era um lembrete constante da presença divina, que nunca se apaga, e da necessidade de manter a fé e a adoração sempre acesas no coração do povo. Outro detalhe que chama a atenção é a cortina do Santo dos Santos. Feita com um tecido vermelho e roxo, decorado com figuras de querubins, essa cortina separava o lugar mais sagrado do templo do restante da construção. Ela não era apenas um objeto de decoração, mas representava a separação entre o divino e o humano, o inacessível e o acessível. A cortina mostrava que, embora Deus estivesse presente, o caminho até ele era restrito e precisava ser abordado com reverência e pureza. Cada um desses materiais e detalhes tinha um significado profundo. Eles não eram apenas escolhas estéticas ou decorativas, mas expressões da relação entre Deus e o seu povo. Cada elemento do templo tinha um propósito espiritual e teológico, e sua beleza era uma forma de honrar a presença de Deus. Ao olhar para o templo, os israelitas eram lembrados de que estavam diante do Senhor Todo-Poderoso, e tudo ao seu redor deveria refletir essa majestade divina. Agora que já exploramos a estrutura e os materiais que compunham o Templo de Salomão, vamos mergulhar em um dos aspectos mais centrais e importantes do templo: os sacrifícios e rituais que aconteciam todos os dias. Para os israelitas, o templo era o local onde eles se encontravam com Deus de forma direta, e os sacrifícios eram uma parte vital dessa comunhão. Os sacrifícios no Templo de Salomão não eram apenas uma tradição religiosa, mas uma maneira de expressar adoração, arrependimento e gratidão a Deus. Eles eram uma forma de reconciliação entre o ser humano e o Criador. Uma maneira de buscar perdão pelos pecados e de afirmar a aliança entre o povo de Israel e o Senhor. O tipo mais comum de sacrifício era o holocausto, um sacrifício em que o animal era completamente queimado no altar. Esse tipo de sacrifício era realizado para expiar os pecados do povo, oferecendo uma purificação diante de Deus. Era um ato simbólico de entrega total e dedicação, pois o animal não era consumido, mas queimado por completo, representando a total rendição do pecador diante de Deus. Além do holocausto, havia outros tipos de sacrifícios, como o sacrifício de ofertas de grãos, em que o povo trazia cereais, pães ou azeite como uma forma de gratidão. O sacrifício de paz, por exemplo, era um ritual em que um animal era oferecido e parte dele era consumida pelos sacerdotes e pelo adorador, enquanto outra parte era queimada no altar.
Esse sacrifício tinha como propósito expressar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas e pela paz estabelecida entre o povo e o Senhor. Os sacrifícios eram realizados pelos sacerdotes, que tinham a responsabilidade de manter a ordem e a pureza do templo. Eles se preparavam para esses rituais com grandes cuidados, seguindo regras rigorosas de purificação e santificação. Os sacerdotes não podiam entrar no templo sem antes se purificarem, e qualquer erro ou desobediência nas cerimônias poderia resultar em consequências graves. O templo era um lugar de extrema reverência, e todo o ritual deveria ser feito de acordo com as instruções divinas. Um dos momentos mais importantes de todo o calendário do templo era o dia da expiação, o Yom Kippur. Nesse dia, o sumo sacerdote realizava um ritual especial no Santo dos Santos. Ele entrava sozinho, com um incenso e o sangue de um cordeiro, para aspergir o sangue sobre a Arca da Aliança, pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel. Esse ato de expiação era uma vez por ano, mas era fundamental para manter a pureza espiritual do povo e renovar a aliança com Deus. Esses sacrifícios e rituais no templo, além de representarem uma conexão direta com Deus, também tinham um caráter comunitário. O povo de Israel, ao participar dessas cerimônias, estava reafirmando sua identidade como o povo escolhido de Deus. E cada sacrifício era uma lembrança de que eles estavam sob a proteção divina e que a aliança de Deus com eles era eterna. O Templo de Salomão, portanto, não era apenas um edifício de pedra e madeira, mas o centro espiritual de Israel. Os sacrifícios e rituais realizados ali eram um reflexo da fé do povo, um meio de purificação e, principalmente, uma expressão de devoção. Eles mostravam que o caminho para Deus era sério e sagrado e que, para estar diante do Senhor, era preciso um coração contrito e uma vida de santidade. O Templo de Salomão, após ser concluído, permaneceu como o centro espiritual de Israel por cerca de 4 séculos. Durante esse período, foi um lugar de grande importância, onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus, realizar sacrifícios e renovar sua aliança com o Criador. No entanto, como todas as coisas terrenas, o templo também teve seu fim, e sua destruição marcou um dos períodos mais dolorosos da história de Israel. Em 617 a.C., o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônios sob o comando do rei Nabucodonosor. Esse evento foi devastador para os israelitas, pois significava a perda do lugar onde se acreditava que a presença de Deus habitava de forma especial. O templo não era apenas um edifício, mas o símbolo da aliança entre Deus e Israel, e sua destruição significava que o povo estava sendo afastado de seu Deus de uma maneira dramática. A destruição do templo também significou o início do exílio babilônico, um período de grande sofrimento para os israelitas. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, e aqueles que ficaram em Jerusalém tiveram que viver em um cenário de devastação e desolação. O templo, que havia sido o centro da vida religiosa e cultural de Israel, agora estava em ruínas. A perda do templo gerou uma reflexão profunda entre os israelitas sobre sua relação com Deus e sobre como manter sua fé sem o templo como ponto de referência. No entanto, mesmo diante dessa tragédia, o legado do Templo de Salomão não foi perdido. Ao longo dos séculos seguintes, os israelitas continuaram a reverenciar o templo e seu significado espiritual se manteve vivo. A destruição do templo não significou o fim da adoração a Deus, mas desafiou o povo a encontrar novas formas de se conectar com o Senhor. Mais tarde, o templo seria reconstruído, mas nunca mais atingiria a mesma magnitude ou glória do templo original. O segundo templo foi concluído no século V a.C., durante o reinado de Artaxerxes, e apesar de ser um grande esforço de restauração, ele não possuía o brilho e a riqueza do Templo de Salomão.
Contudo, para muitos, ele ainda representava um símbolo da esperança renovada e da promessa de que um dia o verdadeiro templo, o lugar de encontro definitivo entre Deus e a humanidade, seria restaurado. No Novo Testamento, encontramos a figura de Jesus Cristo, que em um certo momento referiu-se a si mesmo como o templo de Deus, dizendo que destruiriam o templo, mas que ele o reconstruiria em 3 dias. Com isso, ele apontava para a ideia de que na nova aliança não seria mais necessário um templo físico, mas que a presença de Deus habitava diretamente em seus seguidores. Esse conceito revolucionário, em que a adoração não depende mais de um local específico, mas de um relacionamento pessoal com Deus, transformaria a fé cristã e mudaria o curso da história religiosa. O Templo de Salomão, portanto, tem um legado que vai além de sua estrutura física. Ele representa a busca de um lugar de encontro com o divino, um espaço onde a humanidade pode se aproximar de Deus. Embora tenha sido destruído, ele ainda vive na memória do povo de Israel e no coração dos cristãos, como um símbolo do desejo de um templo eterno, onde a presença de Deus será conhecida de forma plena e definitiva. O Templo de Salomão teve um impacto profundo não só na história de Israel, mas também nas religiões subsequentes, especialmente no cristianismo e no judaísmo. Mesmo depois de sua destruição, a memória do templo continuou a influenciar os ensinamentos religiosos, as práticas espirituais e até as expectativas messiânicas de diversas culturas ao longo dos séculos. Para o judaísmo, a perda do Templo de Salomão representou mais do que apenas a destruição de um edifício físico. Foi um trauma profundo que afetou a identidade do povo judeu. O templo era o centro da adoração e o símbolo visível da presença de Deus entre o seu povo. Quando o templo foi destruído, muitos judeus se sentiram perdidos e afastados de Deus, o que resultou em uma ênfase ainda maior na oração e no estudo das Escrituras, como forma de continuar a adoração sem a necessidade de um templo físico. Mesmo com a reconstrução do templo em Jerusalém e a construção do segundo templo, o anseio por um terceiro templo permaneceu vivo nas tradições judaicas. Durante séculos, o retorno à Terra Prometida e a reconstrução do templo continuaram a ser vistos como parte das promessas messiânicas. Este desejo de restauração tem uma presença significativa até os dias de hoje, com muitos judeus esperando pelo advento do Messias, que, segundo as profecias, trará o templo de volta, estabelecendo um período de paz e prosperidade. Para o cristianismo, o Templo de Salomão também desempenha um papel simbólico muito importante. No Novo Testamento, Jesus, ao falar sobre a destruição do templo, fez uma declaração que mudaria para sempre o entendimento do que seria o lugar de adoração. Ele disse, em João, capítulo 2, "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Embora os judeus na época tivessem interpretado isso como uma referência ao templo físico, Jesus estava, na verdade, falando sobre seu próprio corpo. Ele seria o novo templo, o novo local de encontro entre Deus e os seres humanos. Esse conceito de Jesus como o templo vivo trouxe uma mudança radical na teologia cristã. A partir desse ponto, não seria mais necessário um templo físico para a adoração a Deus. Em vez disso, a presença de Deus estaria em Jesus e, por meio dele, em todos os que seguissem seus ensinamentos. Esse entendimento teria um papel crucial na difusão do cristianismo, que, ao contrário do judaísmo, não se basearia na centralização da adoração em um local específico, mas na ideia de que Deus estaria presente em todos os lugares e em todos os crentes. Além disso, o Templo de Salomão também teve um impacto significativo nas tradições islâmicas. O Alcorão menciona o templo, mas ele não é descrito com tanto detalhamento quanto nas escrituras judaicas ou cristãs.
Porém, a história de Salomão é altamente reverenciada no Islã, e a construção de um templo como um espaço dedicado à adoração de Deus é um tema comum entre as três grandes religiões monoteístas. A tradição islâmica, embora com uma visão distinta, também reconhece a importância de lugares sagrados para o encontro entre a humanidade e o Criador. Portanto, o Templo de Salomão transcende sua existência física. Ele não foi apenas um edifício em Jerusalém. Ele se tornou um símbolo universal de fé, um modelo de como a humanidade busca se conectar com o divino. Sua destruição e o anseio pela reconstrução continuam a reverberar até hoje, em diferentes culturas e religiões. Ele permanece, até mesmo nos tempos modernos, como um símbolo de esperança e de busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Embora o Templo de Salomão tenha sido destruído há mais de 2000 anos, o impacto de sua arquitetura e design ainda reverbera na arquitetura moderna, especialmente na construção de templos e espaços religiosos ao redor do mundo. O Templo de Salomão, com sua imponência e simbolismo, inspirou muitos projetos arquitetônicos, desde a antiguidade até os dias de hoje. Uma das principais influências do Templo de Salomão está no uso de materiais nobres e na busca pela perfeição estética para a criação de um espaço sagrado. O uso de ouro, prata, cedro do Líbano e pedras preciosas como símbolos da presença de Deus estabeleceu um padrão de beleza e grandiosidade que se reflete em muitos edifícios religiosos ao longo da história. Além disso, a ideia de um templo como um local de encontro entre o humano e o divino, um espaço separado e dedicado à adoração, continua sendo um conceito central na construção de templos em várias religiões. Uma das principais características do Templo de Salomão era o seu design simétrico e ordenado. O templo era organizado de forma a refletir a harmonia e a perfeição de Deus, com cada espaço e elemento colocado de forma cuidadosa e com um significado específico. Por exemplo, o Santo dos Santos, que era o local mais sagrado, era isolado do resto do templo por uma cortina, representando a separação entre o divino e o humano. Esse conceito de espaços separados e dedicados a diferentes funções religiosas se reflete na arquitetura dos templos cristãos e judaicos modernos, onde o altar, a nave e outros espaços sagrados são projetados de forma a destacar a santidade de cada área. Além disso, a ideia de que o templo seria um reflexo da glória de Deus também teve um impacto profundo nas construções religiosas modernas. Muitos templos e igrejas contemporâneas, ao projetarem suas fachadas, colunas e elementos decorativos, buscam capturar a majestade e a beleza divina. A busca por harmonia e proporção é um princípio básico na arquitetura religiosa, que visa criar um ambiente que inspire reverência e adoração. O Templo de Salomão, com suas colunas impressionantes, seus adornos de ouro e pedras preciosas, serviu como um modelo para aqueles que desejavam criar um espaço que fosse digno de Deus. Um exemplo moderno de como o Templo de Salomão ainda inspira a arquitetura religiosa pode ser encontrado nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses templos, construídos em todo o mundo, refletem muitos dos princípios do Templo de Salomão, como o uso de materiais preciosos e a divisão do espaço em áreas específicas, como o Santo dos Santos e o Santo Lugar. A forma como esses templos são projetados, com colunas altas, grandes portas e decorados com detalhes simbólicos, tem raízes diretamente na tradição de Salomão, que buscava criar um lugar de adoração que fosse digno da presença divina. Ainda que o Templo de Salomão tenha sido destruído, sua influência na arquitetura moderna é inegável. Sua estrutura e os conceitos espirituais por trás dele continuam a inspirar a criação de espaços sagrados que não apenas buscam ser esteticamente impressionantes, mas também espiritualmente significativos.
O Templo de Salomão nos ensina que a construção de um espaço dedicado à adoração vai muito além da estética ou da grandiosidade. Trata-se de criar um ambiente que seja um reflexo da santidade de Deus, um local onde o ser humano pode se conectar com o divino de maneira profunda e significativa. E, através dessa conexão, muitos continuam a buscar inspiração e a aplicar os mesmos princípios de harmonia e reverência nas construções religiosas ao redor do mundo. O Templo de Salomão não era apenas uma maravilha arquitetônica, ele também carregava um profundo significado espiritual. Para os israelitas, ele representava mais do que um simples lugar de adoração. Era o local onde Deus escolheu fazer sua morada na terra, onde os sacrifícios eram oferecidos e onde as orações subiam em busca de perdão e bênçãos. Mas o que o Templo de Salomão nos ensina espiritualmente? Em primeiro lugar, o templo era visto como o coração de Israel. Ele era o centro espiritual e físico de toda a nação. Tudo girava em torno dele, pois era ali que o povo se encontrava com Deus de maneira direta. O Templo de Salomão era o lugar onde o céu e a terra se encontravam, um local de união entre o divino e o humano. Na tradição judaica, isso era simbolizado pela presença de Deus que habitava no Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do templo. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar, e isso ocorria apenas uma vez por ano, no dia da expiação, quando ele fazia a mediação entre Deus e o povo. Esse conceito de mediação e separação entre o divino e o humano tem um significado profundo. O templo representava o reconhecimento de que Deus é santo e está além da compreensão humana. O Santo dos Santos estava separado do resto do templo por uma cortina grossa, e essa separação refletia a distância entre a pureza de Deus e a falibilidade humana. No entanto, mesmo com essa separação, o templo também simbolizava a esperança de reconciliação e purificação. O povo de Israel podia se aproximar de Deus através dos sacrifícios e rituais, mas sempre com a consciência de que sem o perdão divino não haveria aproximação possível. Outro aspecto importante do Templo de Salomão é a ideia de habitação de Deus. O templo não era apenas um edifício, ele era o local onde a presença de Deus habitava de maneira especial e tangível. Para os israelitas, Deus não estava distante, mas habitava no meio do seu povo. A Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, representava a presença de Deus, e por isso o templo era considerado o lugar mais sagrado do mundo. A destruição do templo significava a perda dessa presença tangível, e isso foi um trauma espiritual para o povo de Israel. No entanto, o conceito de habitação de Deus não se limita ao Templo de Salomão. No Novo Testamento, esse conceito é ampliado. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele próprio foi descrito como o templo vivo. Em João capítulo 2, Jesus diz: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Ele estava se referindo a seu próprio corpo, que seria destruído, mas ressuscitaria no 3º dia. Com essa declaração, Jesus estava mudando a maneira como entendemos a presença de Deus. A presença divina, agora, não está mais restrita a um local físico, mas está em Jesus Cristo e, através dele, no coração de todos os crentes. A mensagem central de Jesus sobre o templo é que o lugar de adoração não é mais um edifício físico, mas um relacionamento pessoal com Deus. A verdadeira adoração não depende de onde estamos, mas de quem somos em Cristo. Essa visão, que nasceu com Jesus, revolucionou a compreensão religiosa, pois ela mostrou que a verdadeira habitação de Deus não está em um templo feito por mãos humanas, mas nos corações daqueles que o recebem. Portanto, o Templo de Salomão, embora tenha sido destruído, permanece vivo na nossa memória como um símbolo da presença de Deus entre nós. Ele nos ensina que a adoração verdadeira vai além de rituais e lugares sagrados.
Ela é uma questão de coração, uma comunhão pessoal com o Criador. Jesus, ao nos ensinar que Ele é o templo vivo, nos convida a fazer parte dessa habitação divina e, assim, a verdadeira adoração passa a acontecer não em um edifício, mas em cada vida transformada pelo seu amor. O Templo de Salomão não era apenas um espaço de adoração, mas também um lugar de profundo ensinamento sobre a santidade de Deus. Cada elemento, cada ritual, cada sacrifício estava imbuído de um significado que revelava a natureza pura e justa de Deus. O templo, de forma simbólica, mostrava ao povo de Israel a importância da pureza espiritual e do respeito ao Criador. Em primeiro lugar, o próprio design do templo já refletia a ideia de santidade. O templo era dividido em várias áreas, cada uma com uma função específica. O Santo dos Santos, o espaço mais sagrado, era acessível apenas ao sumo sacerdote, e isso enfatizava a separação entre Deus, em sua santidade, e o ser humano. O povo de Israel precisava entender que Deus não poderia ser abordado de qualquer maneira. Para estar diante de sua presença, era necessário seguir rituais específicos e ser purificado. Isso nos ensina que para aproximar-se de Deus é necessário reverência e santidade. O altar de holocaustos, onde os sacrifícios eram realizados, é outro exemplo dessa ênfase na santidade. O ato de sacrificar um animal era, ao mesmo tempo, um símbolo de arrependimento pelos pecados e uma expressão de devoção. A pureza do animal escolhido, geralmente sem defeito ou mancha, era uma metáfora para a pureza espiritual que Deus exige de seu povo. Só através da purificação e do perdão, representados pelo sacrifício, o povo poderia estar em comunhão com Deus. A ideia de santidade no templo também se refletia na necessidade de um espaço físico separado. O templo era um lugar dedicado exclusivamente a Deus, e a vida no templo seguia um padrão muito mais rígido do que nas outras áreas de Israel. Os sacerdotes que serviam no templo estavam sob um código de pureza e santidade, e suas funções exigiam uma preparação rigorosa. Eles não podiam entrar no templo sem antes estarem devidamente purificados. Esse código de santidade mostrava ao povo que a santidade de Deus não era algo trivial. Era algo que precisava ser tratado com o maior cuidado e respeito. Mas o ensinamento do templo sobre a santidade não se limitava aos rituais e à limpeza externa. O templo também ensinava sobre a santidade interna, o estado do coração. Mesmo que o povo seguisse todos os rituais e cerimônias corretamente, isso não era suficiente se o coração não estivesse purificado. Deus não queria apenas sacrifícios e ofertas externas. Ele queria um coração sincero que buscasse a verdadeira transformação. Os profetas de Israel, como Isaías e Amós, frequentemente alertavam o povo sobre essa falsa adoração. Eles lembravam que, se o coração do adorador não fosse puro, os rituais e sacrifícios se tornavam vazios. Esse princípio é mantido no cristianismo. Jesus, ao ensinar sobre a adoração verdadeira, enfatizou que não se trata de seguir regras externas ou rituais, mas de ter um coração puro. Em Mateus, ele diz: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus." A verdadeira santidade, segundo Jesus, começa dentro de nós, no nosso espírito, e não apenas nas práticas externas. O Templo de Salomão, portanto, nos ensina que a santidade de Deus deve ser refletida em nossas vidas. Ele é um lugar de adoração, mas também um espaço que nos convida a refletir sobre nossa própria pureza. Para estar diante de Deus, não basta seguir apenas os rituais ou as normas externas. Precisamos de um coração puro, disposto a ser transformado. O templo nos lembra da seriedade e da profundidade da nossa relação com Deus, e como é fundamental buscar a santidade em todos os aspectos de nossa vida. O Templo de Salomão, embora tenha sido destruído há mais de 2000 anos,
ainda permanece como um símbolo poderoso na história religiosa e cultural. Seu legado vai além da arquitetura grandiosa e dos rituais sagrados. Ele nos ensina princípios fundamentais sobre a adoração, a santidade e a presença de Deus entre nós. Após a destruição do templo, os israelitas não só enfrentaram a perda de um lugar sagrado, mas também a perda de um símbolo de identidade e união. No entanto, a memória do Templo de Salomão não desapareceu. Ele continuou a influenciar o pensamento teológico e a prática religiosa ao longo dos séculos, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Para os judeus, o templo ainda é um símbolo de esperança e restauração. Eles aguardam a reconstrução do templo, que, segundo a tradição, será um sinal do advento do Messias e do estabelecimento do reino de paz e justiça de Deus. No cristianismo, o Templo de Salomão assumiu um significado espiritual profundo. Jesus, como já mencionamos, não apenas desafiou a ideia de que a adoração a Deus precisava de um templo físico, mas também revelou que Ele mesmo era o templo vivo. Para os cristãos, isso significa que, por meio de Cristo, qualquer lugar pode se tornar sagrado. A adoração verdadeira não depende de um local específico, mas de um relacionamento pessoal com Deus. A destruição do templo e a promessa de sua restauração, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, apontam para algo muito maior do que a restauração de um edifício. Elas nos lembram da esperança de um tempo em que a presença de Deus será conhecida de maneira plena e definitiva. No cristianismo, essa promessa é vivida por meio da crença na segunda vinda de Cristo, quando Ele trará a restauração de todas as coisas e o estabelecimento do reino de Deus. Para o judaísmo, a reconstrução do templo é um sinal de que o Messias chegou e o povo de Israel será restaurado a uma relação de paz com Deus. O Templo de Salomão, em sua forma física, não existe mais, mas seu impacto espiritual ainda ressoa. Ele nos ensina a importância de criar espaços sagrados em nossas vidas, de dedicar tempo e esforço à nossa relação com Deus. Mas também nos ensina que o templo não é apenas um lugar, é o nosso coração, a nossa vida, onde a presença de Deus deve habitar. E assim, o Templo de Salomão, com sua grandiosidade e seus mistérios, continua a ser um poderoso lembrete de que a verdadeira adoração não está em templos feitos por mãos humanas, mas naquilo que é mais profundo, o nosso relacionamento com Deus. E se você gostou de aprender mais sobre o Templo de Salomão e outros mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal Saga Divina. Aqui, exploramos a história, os ensinamentos e os segredos da Bíblia de forma profunda e fascinante.